Pode pôr ao vivo? Pode pôr ao vivo nesse exato momento. Nesse exato momento. Nós estamos ao vivo aqui nesse bate-canal. Nesse bate-canal, gente, estamos me sentindo tão chique. Olha meu brilho aqui. Ai, adoro. Delícias e delícios! Tudo bem com vocês? Muito boa tarde! Gente, eu não vou poder gritar. Eu já disse ela já gritando. Disse ela já gritando. Desculpa aí. A minha voz não está das melhores hoje. A minha voz não está das melhores hoje, mas não tem problema, porque a gente vai fazer essa segunda edição do Policast avassaladora com a minha delícia maravilhosa, Estela Novaes. Obrigada pelo convite, Jurásticas do Polidense, gente. Ai, não, pode parar. Eu continuo tendo 23 anos de idade. Não, assim, a gente tem 23, só que a gente faz poli há mais que 23, não tô brincando. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não, gente, pera lá, deixa eu arrumar aqui. É que assim, que é ao vivo e a cores, a gente arruma tudo na hora, entendeu? A gente arruma tudo na hora. Eu tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5 celulares. A gente tá muito chique. Ai, pera gente. lá que vocês estão entrando. Luke Caliente entrou, o Léo, a Gárida. Nossa, até confundi agora. Estúdio, a Dani, a Nathalie, todo mundo aqui no nosso Policast. Delícias e delícias do meu coração, nossa segunda edição, nossa entrevistada é a Estela Novaes, que vai contar pra nós um pouco da história dela com o polidense, porque esse Policast é sobre a vida das polidancers. Ai, gente, que emoção! Achei chique demais. Nossa, tem muita história, gente. Então, tem muita história. É mais que uma hora, talvez, vou precisar. Miga, mas a média é uma hora, tá? Só pra te avisar. Ai, só pra te avisar, que essa é a nossa média de tempo, mas vamos lá. Eu não sei pra onde que eu vou olhar pra cá, eu vou olhar pra lá. Delícias e delícias, mas a ideia do Policast é justamente essa, trazer convidados aqui pra poder estar compartilhando com vocês as nossas histórias. Eu lembrei que faltou, a música ainda tá tocando. Ah, que legal! Pô, eu achei que fazia parte, que era sei lá, um estilo. Não, até poderia ser. E a gente gritando aqui. Até poderia ser, porém... Porém, não dá pra falar e cantar ao mesmo tempo. Não, porém o Instagram ele pode... bloquear por pode bloquear. Exato. É o meu sonho de consumo, ficaria mó legal. Estilos. Pois é. Super Fica style. pros próximos, mais pra frente, quem sabe. Super style, Não dá. But o nosso querido Instagram ele pode acabar nos bloqueando. Melhor não. Então vamos lá. Ai, já entrou as nossas delícias, tá entrando todas as gente, maravilhosas. Manda no aviãozinho pras pessoas virem assistir. Isso aqui é uma blogueirinha. Exatamente, gente. Manda nos aviãozinhos, fala pra vir assistir aqui ao vivo, é super legal, porque vocês podem mandar a mensagem de vocês aqui direto também, no direct do ao vivo. E depois esse vídeo vai estar tanto na minha live, quanto na live da Estela, quanto na live do Policast, que tem Instagram do Policast também, e também no meu canal do YouTube. Eu fazendo tchau pro meu Instagram. Tchau. Estela, delícia minha. Vamos lá. Para a primeira pergunta. Comecemos. Para a primeira pergunta desta live, deste Policast. Como você conheceu o polidense? Vamos começar. Já começamos pelo começo, né? Falar como, não vou falar quanto tempo, porque faz tempo. Bom, eu conheci o polidense em Córdoba, na Argentina. Em Córdoba? Capaz. Pois é. Eu nem sabia. Gente, a pessoa me conhece há 400 mil anos. Desde que eu comecei o polidense, eu te conheço desde que eu comecei mesmo, na verdade. Eu comecei e vim procurar. Depois vou contar a história. Vai. Eu não sabia, sério, gente, adoro. Não, gente, eu tava em Córdoba de férias, estudando espanhol, porque pra quem não sabe, gente, quer dizer, quem me conhece sabe que eu tenho várias histórias aleatórias de tudo, né? Eu adoro idiomas e afins. Eu tava de férias estudando espanhol em Córdoba, na Argentina. E uma amiga minha, né, que tava na mesma residência estudantil que eu, ela falou, eu tô fazendo aula de polidense, você quer fazer? Eu quero, tipo, eu nem sabia o que era. Só eu não fazia ideia do
que era, gente, juro, assim. Falei, vamos. Aí fui lá, comprei uns shortinhos, que na verdade naquela época a gente usava cueca, né, gente? Porque não tinha shorts não tinha essa disponibilidade de roupa que a gente tem hoje. Eu cortava a calça leg. Faz sentido. Eu cortava a calça de ginástica. Eu comprava cueca, gente. Era isso. Aí comprei uma cueca no shopping, fui pra aula de polidense e fui péssima. Tipo assim, ruim. Por quê? Nossa, eu não consegui fazer nada na primeira aula, nada. Mas assim, nem andar em volta da barra, juro, gente. Eu falo assim, se minhas alunas vissem minha primeira aula de polidense, eu jamais vou falar que hoje eu dou aula, porque olha... Não, assim, gente, sem falar mal de mim, real, eu fui muito ruim. E aí, ao invés de eu olhar pra aquilo e falar assim... Porque eu podia olhar pra aquilo e falar, nunca mais eu volto aqui. Aí eu via, tinha umas meninas avançadas, eu falei assim, eu vou fazer que nem elas um dia. Adoro. Não, mulher determinada, que ama se desafiar, ninguém segura. Pois é. Não. Ninguém segura. E aí fui lá, eu, tipo assim, ia ficar um mês lá, comprei 8 aulas e continuei assim, me estrupiando lá. E aí o que aconteceu? Lá em Córdoba, né, eu ia voltar que ano foi esse? 2010. 2010. Faz as contas aí, eu gente. Tinha 2 anos de estúdio. Faz as contas aí, tudo bom? 2010, 13 anos atrás. Faz pouco tempo, eu já fiz a conta. Olha, eu sou ótima na matemática. Bom, aí em 2010, e aí, né, eu perguntei para as meninas se elas conheciam alguém aqui em São Paulo. E elas falaram que a Grazi tinha acabado de abrir um estúdio aqui em São Paulo. As meninas de Córdoba. Porque Grazi, gente, eu era conhecida na Argentina, entendeu? Muito. Elas falaram, gente, tem uma brasileira, Grazi Brugner. Porque, gente, eu não conhecia ninguém, né? Eu nem sabia que ela era polidense. Aí, Córdoba! Aí voltei aqui, vim pra São Paulo. E aí fui fazer aula com a Mari na Vertical Fit. Acho que fazia 2 meses que ela tinha o estúdio. Tanto que eu acho que a Vertical tá fazendo 13 anos agora. 13 anos agora. E pra quem não sabe dessa história, a Mari Silva, que é a antiga proprietária da Vertical Fit, tinha me procurado em 2010 porque ela era aluna de um outro estúdio e ela queria montar o estúdio dela e tal. E veio pedir, né, assim, uma opinião, pedir uma força e tal. Eu falei assim, Mari, por que você não monta uma unidade do meu estúdio aí em São Paulo? E aí eu levo o que eu tenho. Então eu falei assim, eu levo o que eu tenho, você arruma um espaço, eu levo o que eu tenho e a gente monta aí uma mini unidade do estúdio Grazi Brugner. Então o estúdio Grazi Brugner já teve uma mini unidade aqui em São Paulo que durou meses. E assim foi, a Mari conseguiu um estúdio que era na sala de dança. Era uma escola de dança, 3 barras, gente. Da Praça da Árvore, ficava mesmo. do lado do metrô da Praça da Árvore. Eu com meu twinguinho. Nossa, verdade. Eu com meu twinguinho roxo, vim pra São Paulo com as barras em cima do carro, com garrafa, negócio de água e tal, montou o estúdio. E aí, o que aconteceu? Você conheceu ela nessa época? Sim. Você começou a fazer aula nessa época. Só que deslanchou tão gigantescamente que a Mari falou assim, ai, Grazi, acho que deu certo, eu vou montar o meu estúdio. Eu falei, com certeza, meu amor, vai. E nisso também ela foi e montou o Vertical, que também era pertinho ali da Praça da Árvore. Sim, que aí aumentou o estúdio, né, que eram 3 barras, depois eu acho que já foi pra 10, pra Exatamente, que eu dei vários workshops. Pois é, fiz o primeiro workshop da vida com Grazi Brugner, tem fotos até hoje. Não vou postar, deixa quieto. Mas... Ai, posta assim, eu amo essas fotos. Vou postar no TBT, quinta-feira eu posto. Quinta-feira eu posto. Eu amo de paixão. Ai, gente, aí foi isso. Depois disso, né, nunca mais paramos. E aí, né... 13 anos. 13 anos atrás. Eu tenho 15 anos depois, Té tem 13 anos depois. É isso. Agora, uma curiosidade minha. De onde que veio a estrela rainha do Instagram? Gente, boa pergunta. Ai, gente. agora eu acabei de lembrar disso. Ai, gente. Curiosidade minha. Eu adoro falar sobre isso. Não, gente, meu nome, né, Estela Regina, né? Pra quem não sabe, o segundo nome é Estela Regina. Minha mãe escolheu meu nome por conta do significado, que Estela Regina é estrela rainha em latim. Ai, isso eu não sabia mesmo. Gente, mas é. Olha, a segunda coisa que eu não sabia, viu? Nossa, gente, olha assim, conheço há 13 anos, a pessoa ela vai descobrir coisas sobre isso. Gente. Adoro. Isso é a ideia do podcast, é a gente saber mais, conhecer mais sobre os nossos entrevistados. Então, Estela Regina. Estela é estrela em latim, Regina é rainha em latim. Por isso o Instagram da Estela ser Estrela rainha, gente. É de paixão. Mamãe pensou no significado do meu nome, eu pegou aquele livrinho de significado. Que tinha livro de significado de nome. Antigamente tinha mesmo, gente. O meu significa graciosa, nada a ver. Eu não sei da onde que tiraram Graziella e Graciosa.
Porque eu sou, às vezes, muito mais macho do que muito macho. Tipo, não. É isso, né? Sou espivetada. Tentativa de colocar nome. Né? Mas eu acho que é porque ela se confundiu, porque é o Graziella. Graziella é graciosa, eu sou Grazielli com I. Então ela mudou ali alguma coisa, mudou o percurso, assim foi. Delícia do meu coração, são 13 anos de trajetória. E nesses 13 anos, conta um pouquinho assim da trajetória entre ser aluna, transformar em instrutora, virar empreendedora. Tem perguntas aqui também relacionadas a isso. Não, mas conta um pouquinho assim da sua história desses 13 anos com modalidade. Bom, né? Vou tentar resumir porque eu falo pra caceta, gente. Adoro. Mas será que o Instagram, porque eu falo muito palavrão também, espero que o Instagram não banhe a live. Então, o nosso primeiro entrevistado falou umas palavrão então também. Tá ótimo, né? Não. Ele não boicotou. Bom, mas basicamente eu comecei, né, gente? Quem começa o poli, se vicia no poli, não foi diferente comigo, né? Então aí fazia aulas várias vezes na semana. E isso aconteceu. E com 9 meses de poli eu resolvi competir, aquelas coisas, né, que a gente faz na vida. É verdade, você competiu bem no comecinho. Eu tinha 9 meses de poli, gente, eu competia assim, não surgi, porque eu não fazia nada na minha vida. A primeira coisa que eu fiz na minha vida de mexer o corpo foi pole dance. Aí eu falei, não, tirando dançar axé quando era mais nova, essas coisas. Mas assim, já fui competir. Começou poli? Com 24. 24. Não façam as contas da minha idade também, viu? Maravilhosa. Não, então, e aí eu já logo competi no Campeonato Paulista, que teve em São Paulo. Sim. Aí peguei 3º lugar amador. Aí eu fiquei tão feliz na época. E aí depois eu fui pra Curitiba competir no Campeonato da Grazi. Sim. Né? Então, assim, já viciadíssima em pole. E fazia muitas aulas, né? Treinava já por conta do campeonato. E uma das minhas professoras, a Ravani Costa, ela ia morar na China, e aí a Mari pediu pra ela indicar alguém pra ser professora, e ela me indicou. Eu falei, querida, você tá maluca? Como assim, querida? Você tá maluca? E assim, gente, como, né, a grande maioria das pessoas, eu não vivia de polidense, eu era aluna, né, tipo assim, trabalhava de terninho, tipo assim, numa incorporadora, era outra vibe, né? Mas eu já tava muito imersa no mundo do pole, a gente ia viajar pra ver todos os campeonatos, já era muito, né, Sim. a nossa realidade. Não, a gente se apaixona e a gente merguelha, tudo, né? Tudo, né? Tipo assim, todo o meu dinheiro pro pole dance, é isso. Investimento. Não, é verdade. E aí, eu aceitei, né, muito louca, e logo fui pra Argentina também pra ter aula com a Elis Angela dos Reis. Sim. Que também é outra jurássica do pole. E pra entender o que era ser instrutora. Saí de lá em pânico. Porque eu falei, gente, eu tenho certeza que eu não vou ter capacidade de fazer esse negócio, mas vai dar tudo certo. Porque assim, eu cheguei lá achando que eu ia ficar mais tranquila, saí de lá em pânico. Né? Não, saiu de lá. Não, eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Mas enfim, como eu sou uma super nerd, gente, eu sou muito nerd, assim, muito nerd de tudo. Tudo que eu gosto, tipo, eu estudo, eu vou a fundo. Falando sobre isso antes, do quanto a gente gosta de estudar. E aí, bom, eu mergulhei, comecei a dar aula, gostei disso, larguei tudo, falei, vou viver de pole dance. Aí assim, nossa, tá me pagando o suficiente? Ainda não, a louca, tipo, nem me planejei. Gente, eu sou muito assim, tipo, eu falo, vou lá e largo tudo. Vamos tentar. E aí, nesse mesmo ano, eu fui pra Finlândia, né, que aí outra parte aleatória da minha vida, que eu fui casada com um finlandês. Aí eu fui pra Finlândia, fiz pole lá com a Ona. E a gente teve, justo nesse ano, as meninas estavam planejando em abrir o estúdio, que depois virou Estúdio Metrópole. Sim. E nesse ano a gente também organizou o Campeonato Brasileiro. Foi o 5º campeonato. A gente falou, Grazi, a gente quer organizar esse campeonato, você deixa? Foi no Teatro Brigadeiro, aqui pertinho do Teatro Grazi Brugner, gente. Verdade. Quem diria? Foi no Teatro Brigadeiro! Nossa! Eu fiz ali no Teatro Brigadeiro, nós fizemos 3 eventos. Quem diria que um dia eu teria o meu teatro a, sei lá, 1000 metros do Teatro Brigadeiro. Nossa, que pertinho, verdade. Aqui pertinho. Nossa, foi no Brigadeiro. Foi no Brigadeiro, agora é outro nome, eles mudaram o nome. Sim. Mas, gente, o mundo, né? O mundo dá voltas e a gente às vezes continua no mesmo lugar. É isso, do ladinho. Então foi o 5º Campeonato Brasileiro. Ela, tipo assim, não conhecia a gente trabalhando o suficiente, ela simplesmente falou, bora! E aí elas chegaram assim pra mim e falaram assim, Grazi, eu quero ajudar, eu quero ajudar você, eu quero não sei o que. Daí eu cheguei assim pra elas,
com todo o meu coração aberto, as minhas vagas, eu não aguento mais. Eu tô cansada. Eu só quero chegar e apresentar. E foi isso que aconteceu. É isso. Não, gente, pra quem não conhece Grazi Bruckner, tipo assim, ela subia e chupa cana ao mesmo tempo. Então, tipo, pra ela, eu acho que... Ela falou, não, gente, vocês vão fazer isso mesmo por mim? Vocês têm certeza? Vocês têm certeza que elas abraçaram a causa de um jeito, já conhecendo a minha história, conhecendo a minha realidade, sabendo que eu era a maior patrocinadora da modalidade do polidense, e sou ainda até hoje. Sim, Um dia eu vou falar sobre isso, que é ser patrocinadora de uma modalidade. Vocês vão entender o que é. O quanto de dinheiro eu já investi nessa modalidade, praticamente toda a minha vida. Mas nós vamos falar mais sobre isso num outro momento. Não, sim, então, tipo, e a gente tinha a gente sabia que a Grazi, né, o tanto de esforço que ela fazia sozinha, e a gente trabalhou juntas nessa competição, né, na época eu, a Raquel e a Andressa. Sim. E em paralelo a gente já tava planejando montar o estúdio Metrópole, delas. Né? Então, assim... E o maior, e dando maior força, vai, Dícias. As loucas. Mas, e aí depois entrou, né, a Liliana entrou pra gente montar o estúdio. Sim. E o Metrópole, gente, era um sonho pra todas nós, né, assim, porque como a gente tinha tido vivências diferentes em países diferentes, então, assim, eu fui pra Austrália, eu tinha ido já pra Argentina, pra Finlândia. Tinham coisas que a gente sentia falta ainda aqui no Brasil, né? Nas aulas que tinham. Nas aulas que já tinham. E aí a Andressa foi pra Nova York também, na Barimpô, que na verdade a ideia inicial era assim, vamos abrir uma filial da Barimpô no Brasil. Já assim, já começou. E eu já fui fazer aula na Barimpô em 2017. Nossa, meu sonho, gente, nunca fui lá. Nunca foi? Não. Ah, eu fui. A Kira fala, você vem pra cá, um dia eu vou pra Nova York fazer aula. Eu fui especificamente, eu fui por isso, assim, queria fazer aula na Barimpô, fui legal pra caramba, tá, mas valeu, foi a experiência. Não, mas é isso, eu também queria ir muito pra conhecer, mas a Andressa que foi. E a partir daí a gente conseguiu delinear algumas coisas que a gente sentia falta. A gente ficou mais ou menos um ano planejando o Metrópole, entendendo que a gente sentia falta. Sim. Foi engraçado, inclusive, no começo, que a gente fez um mês, né, de promoção, assim, do estúdio. E as pessoas achavam que ele existia ainda, e fisicamente ele não existia. Então as pessoas assim, gente, vocês são do estúdio Metrópole, eu tô amando o Metrópole. Eu assim, gente, ele nem existe. Ele nem existe ainda, mas elas são marqueteiras, gente, confesso. Eu tenho que ter aula, né, com ela sobre isso, porque sobre marketing sabe se vender, as bichinhas sabem se vender, assim, de uma forma absurda, do jeito que a gente tem que se vender. E é uma venda que eu falo assim, que é com propriedade e autoridade. Porque isso é uma coisa que eu sinto muito falta no pole hoje, no sentido da gente se sentir mais autoridade naquilo que a gente faz, sim. sabe? Se sentir empreendedor, isso é uma coisa que eu falo muito. Quando alguém fala que vai abrir um estúdio, eu sou muito empreendedora. Então, eu amo a parte da transformação que a modalidade proporciona em todas as vidas que pratica, mas eu amo mais ainda a parte empreendedora da modalidade. Então, quando alguém vem falar assim comigo, porque eu vou abrir um estúdio, que eu não sei o que, eu sou a primeira a vibrar, fazer, acontecer, já deu certo e tal. Porque isso pra mim é muito importante e é muito válido. E ter esse conhecimento de autoridade, de se pôr no mercado, de se posicionar, de ter um bom brand é a marca, as cores, como que você vai posicionar tudo isso, isso faz total diferença. E as meninas no Metrópole fizeram isso de uma forma avassaladora. Ai, gente, olha, receber esse elogio, que honra. Mas assim, a gente fez assim, realmente, né, não é fácil a modéstia, o trabalho que a gente fez no Metrópole na época e por muito tempo, né, o Metrópole, não estou mais, vou chegar ainda nessa parte, mas foi muito bem construído, foi muito bem embasado. Foi justamente, a gente viu tudo que a gente sentia falta e tentou colocar na modalidade. A gente tinha algumas coisas que a gente sentia falta de ser mais profissional, das pessoas olharem mais pro estúdio como uma empresa, né? E assim, porque como eu sempre trabalhei em empresa privada e cada uma de nós tinha uma experiência, um histórico diferente, né? A Raquel e a Lili, elas eram funcionárias públicas, a Andressa tinha uma empresa com o pai, então assim, cada uma... Eu acho que a riqueza do Metrópole foi justamente essa, porque todos os conhecimentos cada uma tinha um conhecimento diferente e a gente conseguiu unir isso e trazer o Metrópole, né? Que eu fiquei lá no Metrópole por 7 anos. E aí eu me apaixonei pela parte de dar aulas, né? Eu sempre fui muito apaixonada por dar aulas, depois que Ravani me tacou pra dar aula de polidense. A Ravani tá lá na China ainda, segue na China, casada, com um filho, maravilhosa, amo de paixão, saudades.
participou de um dos meus primeiros campeonatos lá em Curitiba, com uma flor vermelha, que eu lembro até foi, hoje. gente, dançando perfeita. Saudades, saudades. Não, e aí, né, eu me aprofundei mais nessa parte de ser instrutora, fiz tudo que é curso que vocês imaginarem, gente, de instrutorado de polidense, porque meu trabalho no Metrópole, além do financeiro, era o treinamento dos professores e estruturar a metodologia, né, o financeiro e metodologia de professores, né, porque assim, gente, o Metrópole, ele começou numa sala de 130 metros quadrados, a gente começou, na verdade, eu acho que na primeira semana já com 30 alunas. Foi um trabalho muito bem feito, assim. E ele ficou pequeno muito rápido. Ele ficou pequeno, acho que assim, em menos de um ano. E a gente tinha o Metropolinho, que a gente chamava, que era de 130 metros quadrados. Fomos para o Metropolão, que era 530, que é onde ele permanece hoje, né? Pra aumentar, porque a gente tinha uma lista de espera gigantesca, né? Então, eu trabalhava nessa parte com os instrutores. E assim, eu sempre me atualizando, e aí o que aconteceu? Aí entramos na pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia eu falei, vou estudar educação física. Porque assim, começou a estudar antes, então. Antes da pandemia, foi bem pouquinho antes da pandemia eu comecei a estudar educação física, porque, gente, eu sempre, né, como falei, sou nerd, eu sempre me questionei muito de algumas coisas, e o poli, como a gente, né, a gente sabe como que é uma atividade extremamente nova, e é o que eu sempre falo, nova, complexa, E trabalha atividade física, e trabalha dança, e trabalha a parte psicológica, trabalha várias potencialidades ali. E aí o que eu estudava, tipo, eu quis sair um pouco do conhecimento que eu bebia dentro do poli para um conhecimento de fora. Porque, né, é muito importante a gente beber de fontes diferentes. E aí eu fui para educação física, comecei a estudar educação física, e aí depois veio a pandemia e eu comecei a me afundar de estudar educação física, muito louca. E aí eu comecei a perceber que, assim, né, como eu disse, também trabalhava no financeiro do Metrópole, e eu comecei a perceber, assim, tipo, eu penso muito no propósito do que eu tô fazendo. E eu pensei, tipo, qual era o meu propósito quando eu entrei no Metrópole? E eu lembrei do meu propósito, que era, tipo, ensinar as pessoas, treinar pessoas, né, poder ter essa troca. E eu percebi que a partir do momento que eu tava muito no financeiro, eu não tava conseguindo ter isso. Que é quando a gente fica muito... Quem é proprietário, né, da empresa, a gente fica muito atarefada na mão de obra. E quando a gente fica muito atarefada na mão de obra, nos falta tempo de progredir em outros aspectos, né? Sim, hoje é uma coisa que eu sinto muito falta, que eu estava falando para a Esté, que eu ainda faço tudo aqui no teatro, então eu acabo não produzindo e acabo não criando mais possibilidades por estar muito nessa mão de obra. É o que aconteceu contigo quando você estava lá muito fechado no financeiro. E aí, tipo, eu percebi que depois da pandemia isso ia se agravar, porque eu ia ter que ficar muito mais no financeiro, né? E aí, assim... sabe, a gente, querendo ou não, gente, a gente é artista, entendeu? Tipo assim, aí você fica preso dentro de uma sala, atrás de um computador, uma planilha de Excel, tipo, aquilo pra mim pesou bastante, né, na minha decisão, e eu falei, bom, vou sair do Metrópole, porque, querendo ou não, no fundo, gente, quando abrir o Metrópole, a gente acaba, às vezes, quando a gente quer abrir um estúdio, eu acho que a gente acaba sendo ingênua. Hoje eu acho que isso é mais melhor conversado, mas a gente acaba sendo ingênua, que você fala assim, eu amo polidense, eu vou ter um estúdio de polidense. Mas você vai ser empresária! Exato, você vai ser empresária. Às vezes tudo que você vai fazer é qualquer coisa menos polidense. Exatamente. Às vezes pergunta assim pra mim, ai Grazi, que horas você ensaia? Que ensaio, minha filha? Eu só pego na barra que eu vou me apresentar. É isso, gente. Ou a hora que eu dou uma aula, eu adoraria ter tempo de ensaio. Não consigo, porque sempre tem outras prioridades. É bem isso, quando você é proprietária de estúdio, você acaba pegando muito menos na barra pra você do que para com o estúdio, para com os outros. Sim. Porque é muito trabalho. Tem o seu lado gratificante? Claro que tem, não vou dizer que não tem. Mas é muito trabalho, é pra quem realmente quer suar a camisa. E aí eu não queria mais. Não queria mais suar a camisa, eu tava cansada de suar, gente. Só de outra forma. É só de outra forma, na educação física. Não, e aí eu tomei essa decisão, tipo, louca, assim, de novo, como eu falei, né, como lá atrás eu tinha largado tudo pra ir pro Polidense, assim, não quero mais estúdio Metrópole, todo mundo sonhando em ir pro Metrópole, eu, tchau, porque eu sou aquariana, gente, aquariana é isso, assim. Intensa, gente, sou essa mulher pessoa. Intensa. E aí agora, né, tipo, eu comecei a focar mais em trazer, porque que eu sentia? Eu sentia que no Metrópole eu tava tão focada nas coisas que eu tinha que fazer lá, que eu não conseguia olhar pra comunidade, pro conhecimento que eu sentia falta na comunidade. E aí eu falei, bom, se eu sair daqui eu consigo passar pra mais pessoas,
né, gente, tipo, da minha bagagem, minha experiência e essa união do direcionar conhecimento. mais, né? Sim, porque sim. lá, queira ou não queira, o seu tempo estava todo voltado ao DM, ao administrativo, e focado às alunas que tinham contato com você nas aulas regulares. E era exato. isso. Porque esses dias tinha gente falando assim, ai, Grazi, você tá postando pouca coisa. Olha, se eu queria que vocês passassem um dia de estágio comigo, 24 horas. Só 24 horas do meu dia pra vocês poderem... fico cansada. Pra vocês poderem entender como é o meu dia a dia. E mesmo assim, eu acho que eu posto pra caramba. Porque às vezes a gente deixa de postar, deixa de estar mais assídua nas redes sociais, justamente pela quantidade de trabalho administrativo, pela quantidade de trabalho manual, quantidade de coisas que você tem que resolver, quantidade de pessoas que você tem que conversar. Então, assim, é muito trabalho, ainda mais quando você tem um empreendimento grande como Metrópole, empreendimento grande como teatro. É muito trabalho. Então, assim, a gente adoraria estar mais presente nas redes sociais, estar entregando mais conteúdo gratuito para vocês, porque também tem uma cobrança muito disso. Sim. Ai, Grazi, por que você não faz mais tutorial antes de você fazer tutorial? Ai, Grazi, por que porque isso toma tempo. É um trabalho também, no final das trabalho contas. É muito trabalho. Né? E o teu tempo você tá ali direcionando para fazer o negócio dar certo, porque se você não tira o tempo para o negócio desanda. E assim sucessivamente. Não, gente, temos vida, né? Somos seres humanos, família. Também. Tem esse porém que a gente ainda não colocou na conta, mas enfim. Exatamente. Daí tem quem tem cachorro, você tem cachorro. Eu tenho gatinhos, tem 3 gatos, tem gatinho, tem quem tem cachorro e assim sucessivamente, gente. Então, isso. É complicado. Então, e agora você tá na educação física. Agora assim, eu acabei me apaixonando pela educação física, gente. Jamais imaginei, pensa numa pessoa que assim, não pensava nem pisar numa sala de musculação, assim. Gente, eu odiava musculação, odiava musculação, agora sou completamente apaixonada. E a musculação me permitiu ter uma visão totalmente diferente do poli e uma visão simplificada que eu não tinha. Então, assim, foi a melhor escolha que eu fiz na vida, gente. Porque agora eu tô fazendo o que eu gosto, que é poder trazer, tipo, mais conhecimento para os professores, atrelar a educação física, que pode ajudar muito no polidense, né? Sim, e passar isso para professores e passar para eles essa falta que eu sentia, né? Que era, tipo, desse conhecimento. E também, mas fui para educação física também, que agora é minha área queridinha, além do polidense. E é só tudo isso. Não, mas tem muito mais coisa. Ai, meu Deus, eu vou tentar ser mais rápida pra falar. Vamos lá. Não, isso é o que ela contou. O geralzão. Os 13 anos em algum minuto. Os 13 anos em algum minuto. Agora, vamos lá. Vamos começar as perguntas aqui. Esté, você pretende oferecer algum tipo de capacitação para instrutores de pole? Essa pergunta que eu mais ouço, a pergunta do milhão, gente. Ai, adoro. E a resposta é não sei. Por quê? Eu não vou falar nem que sim, nem que não. E eu sempre foi minha resposta. Porque eu sou uma pessoa extremamente chata. Eu sou muito chata, muito metódica. E pra eu colocar a capacitação no formato que eu gostaria, eu acho que essa é uma capacitação de 1 ano. Ai, eu entendo. Tipo assim... Não é express igual da Grazi. Porque assim, eu queria colocar tanta coisa. E eu acho que assim, para estruturar isso da forma que eu gostaria, né, que era uma coisa que até eu queria fazer no Metrópole, mas eu não tinha tempo, eu acho que vai levar muito tempo. E eu acho que existem assuntos mais urgentes hoje que a gente pode trabalhar e que eu posso passar do que necessariamente uma capacitação, porque hoje existem muitas capacitações. No meu começo era só eu, então gente. É isso. Hoje tem dezenas. Hoje existem muitas capacitações e eu acho que eu posso contribuir com outras coisas. E uma capacitação algum dia pode vir, mas eu não vou dar certeza, gente, porque eu realmente... Eu ia, assim, ser muito detalhista. Né? Dá spoiler daquilo que você estava me comentando, do curso que você está querendo fazer. Então ela ainda não está pensando em fazer capacitação, mas ela já está trabalhando em outro projeto. Sim, gente. Que vai auxiliar todo mundo. Então, assim, os projetos que eu tenho trabalhado, na verdade, assim, antes eu estava trabalhando muito pensando na parte de ensino, aprendizagem, do cérebro e tudo mais. Só que eu percebi que hoje falta muito o conhecimento das professoras de poli de corpo humano e treinamento físico. E assim, eu não tinha esse conhecimento, falta conhecimento das pessoas, como a gente prepara esse corpo. E aí eu tô trabalhando mais nessa parte, numa imersão para descomplicar o ensino da inversão. Então, para quem quer entender melhor o que é a inversão e como preparar um corpo para a inversão. E eu tenho um curso que eu costumo dar, né, ele presencial em alguns lugares, que é os princípios do condicionamento físico aplicado ao poli. Então, pra gente conseguir entender como formatar isso. Exatamente. E precisa, porque é o que eu sempre falo assim, sala de aula,
Nós estamos trabalhando em o corpo humano. E o corpo humano, ele é, por corpo, ele é igual para todo mundo. Porém, cada consciência corporal é diferente. E a gente tem várias formas de trabalhar esse corpo humano para chegar num determinado resultado. Quando eu dou os cursos de capacitação, você chegou a fazer meu curso de capacitação, Esther? Acho que foi a Raquel. Foi a Raquel. Ou foi a Andressa, não lembro. Não, foi a Andressa. Foi a Andressa, né? Foi a Andressa. Cada uma de nós ia pra fazer os cursos. Ia fazer os cursos, na época foi a Andressa. Mas é o que eu sempre falava, sempre falo no curso de capacitação. Eu passo toda a minha base de conhecimento, que é uma base técnica, é a técnica de cada movimento. E no final do curso eu sempre falo assim, olha, gente, não é que é obrigatório fazer o curso de educação física para poder ministrar aulas de pole dance, mas se você resolver fazer o curso de educação física, o curso vai te trazer muito mais benefícios, muito mais conhecimento, muito mais autoridade, destreza para poder lidar com a modalidade do pole dance e com os alunos. Então, assim, eu tenho um orgulho gigantesco de saber que muitas das meninas que fizeram curso de capacitação comigo, do pole dance, depois abriram os seus estúdios e depois que abriram os seus estúdios tiveram essa necessidade de fazer educação física para poder ter mais conhecimento de como trabalhar com o corpo humano. Sim, porque são modalidades e destrezas muito específicas. Sim, assim, independente da vertente, gente. Não importa a vertente. Exatamente. Tipo assim, é um corpo humano que está sendo treinado independente do que seja que ele vai fazer. E assim, lá é o mesmo corpo que tem veia, que tem músculo, que tem sangue. Tipo, não muda isso, independente da vertente. Então, assim, eu falo a mesma coisa também para os meus alunos. Eu falo, gente, não é que é obrigatório você fazer educação física, mas a educação física tem algumas bases que vão te ajudar demais nesse entendimento do pole dance, né? Claro que eu falo que eu fui para educação física buscando respostas, falo que eu encontrei algumas, só que agora tem mais perguntas, mas... Ai, adoro! Mas assim, né, eu acho que né, a gente que gosta de estudar, isso vai ser para sempre. Estamos no caminho, exato. Estamos no caminho, porque assim... feliz do mestre que é superado pelo seu aluno, pois esse teve o dom de ensinar. Total. E dessa vida a gente não leva nada, a não ser a vida que se leve. Então vamos levar a vida leve e aprendendo, gente, que a partir do momento que a gente para de aprender, a gente estaciona. Sim. Eu me sinto jovem sempre, independente da idade, porque eu sempre estou em busca de conhecimento. Nossa. E quanto mais a gente tem conhecimento, mais desenvolvimento a gente tem, maior entendedor das situações a gente se torna. E é maravilhoso, vai estudar. Isso é compartilhar conhecimento, gente. Tipo assim, eu gosto muito de compartilhar, assim, e é exatamente isso que agradeço. Eu não consigo prender conhecimento, falar, tipo, isso é só meu, eu preciso compartilhar com as pessoas. Nossa, eu lembrei de uma coisa agora. A Esther falou isso, deixa eu fazer uma fofoquinha básica aqui, porque o podcast também é dessa. Lá no meu começo do pole dance, eu saía bastante em entrevista, isso e aquilo, porque era muito novidade, né? E era a primeira professora na internet, primeiro estúdio de pole dance do Brasil e tal. E aí eu fui chamada para um stand da Erótica Fair. Lembra quando tinha Erótica Fair? Nossa, a gente fazia na Erótica Fair. Na Erótica Fair. Então tinha Erótica Fair, que era uma feira erótica e tal. E no primeiro ano eu fui como palestrante, fiz uma performance, até que a barra quebrou. A barra quebrou comigo se apresentando, mas tudo bem. Eu saí com a barra na mão, maravilhosa. Graças, assim, sempre graciosa. Graciosa. Nessas horas eu consigo ser. E aí, no segundo ano, eu já fui como stand mesmo, vendendo meus DVDs, vendendo meu curso de capacitação, vendendo barra de desmontável. Isso foi o segundo ano. Olha que interessante. Primeiro ano, 2008. Eu estava meses de pole dance, segundo ano 2009, um ano e pouquinho de pole dance. E aí chegou um grupo de pole dancers no stand, aqui de São Paulo, que já fazia pole dance naquela época. E aí me perguntaram diversas coisas. Olha, gente, isso é uma fofoca quente que eu preciso contar pra vocês. Gente, será que eu sei essa fofoca? Nem eu sei. Perguntaram diversas coisas. Eu não lembro se eu já contei pra vocês, mas enfim. E aí eu toda teacher. Nossa, esse movimento assim, você faz assim, assim, assado. Ai, porque o movimento tal, você faz assim, assim, assado. Aí, de repente, uma dessas pole dancers vira pra mim e fala bem assim. Ai, Grazi, você é tão bobinha. Ai, Jesus, será que eu já identifiquei? Eu falei assim... Eu, bobinha, mas por que, Dilícia? Aí você fala tudo que você sabe, né? Não falou nem compartilha. Mas enfim, você compartilha tudo que você sabe. Você não guarda nada pra você?
Oxi! Desse jeito. E eu, naquela época, pesando 57 quilos, 10 quilos a menos, um pau de vira-tripa. Respirei e falei assim, sabe o que é, Denise? É que entre eu e você tem uma diferença bem gigantesca. Eu sou professora de educação física. E nós, como professores, nós amamos compartilhar conhecimento. Clap, 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 palmas. Palmas pra essa deusa. Entendeu? E assim, na verdade eu me admirei com o comentário. Mas é muito comum, gente. É gente, muito comum. Isso lá há 14 anos atrás. Mas assim, 13 anos e pouco atrás. Mas eu acho que isso é uma coisa de professoras, boas professoras mesmo. Sim. A Kira, a dona da Barimpou, minha amiga pessoal. Aí, Mas a gente perguntaram a mesma coisa pra ela, né? E é engraçado como perguntam pra pessoas que compartilham informação, né? E aí ela falou assim, ela fala, enquanto eu compartilho, tipo, eu dou mais espaço pra chegar informação nova pra eu poder compartilhar de novo. Compartilhar de novo. E é um ciclo. Quanto mais você doa pro universo, mais o universo te devolve. Nossa, eu concordo com isso eu concordo totalmente. Eu estudo, não tenho tanto tempo de estudar a lei da atração, queria ter mais tempo. Mas eu sei que quanto mais a gente doa pro universo, mais o universo devolve pra nós. Outra pergunta. Pretende criar uma comunidade de pole voltada mais para o científico? Acho que é mais ou menos a linha do que eu tenho feito. Porque assim, na realidade, gente, tem o meu TCC, ele foi sobre as lesões mais comuns no pole. E a gente tem pouquíssimo da educação física. E assim, a gente tem pouco material mundo, tá? Sobre o que você for imaginar, assim, se você jogar em artigos sobre polidense, a gente tem pouquíssima coisa. Então, assim, tem muito pra crescer. Muito, porque tem muito pra crescer, gente. Então, assim, eu acho que inclusive no Rio de Janeiro tem algum grupo de estudos pro poli dentro de uma faculdade, eu acho que na UFRJ. Porque falta e é um pouco difícil, às vezes, a gente colocar dentro da faculdade, né? Eu sei que tem também esse conhecimento, mas a gente tem muitas pessoas legais trabalhando. Tem a doutora Joana Nicolas, que ela fez uma tese voltada para a polidense, a tese de mestrado dela. Então, assim, eu gosto muito desse lado científico, porque educação física faz a gente a gente olha muito para essa parte, né? Mas eu acho que acaba sendo o caminho que eu tô levando, tentar trazer um pouquinho dessa visão mais científica, técnica, além do que a gente tem da vivência do dia a dia, fazer essa conexão da minha experiência com a técnica que a educação física traz. E de certa forma deixando o assunto assim mais profissional dentro da educação física, dentro da atividade física. Porque quando a gente fala em polidense, gente, vou lá puxar o gancho, ver se você concorda comigo. Quando a gente fala de polidense é a modalidade. A modalidade nasceu como polidense. Não adianta mudar os nomes agora. O que nós temos hoje são variações. Exato. Polidense. Poliesporte é uma variação do polidense. Poliexotic é uma variação do polidense. Polyreels, qualquer outro poli é uma variação do polidense. E cada um vai trabalhar com a modalidade naquela linha que melhor entender. Se quer trabalhar ele mais com a dança, ele permite ser trabalhado mais com a dança. Se quer ser trabalhado mais do lado esporte, ele também permite que você trabalhe ele mais pro lado esporte. Porém, quando você trabalha a modalidade do polidense voltada para o sentido esporte, você tem que seguir o caminho que a Esther está seguindo. Que é estudar educação física, que é fazer pós-graduação em biomecânica, o que seja, que é fazer trabalho científico, que é ter mais conhecimento do nosso corpo. Porque para trabalhar com poliesporte, obrigatoriamente, dentro de nomenclatura e do CREF, você tem que ser educador físico, porque você está trazendo a palavra esporte para a modalidade do polidense. Então, isso é uma pergunta que sempre me falam. Se para trabalhar com polidense precisa ser educador físico? Para trabalhar com polidense, não obrigatoriamente precisa ser educador físico. Ainda. Porque o CREF, ele caça a gente direto. O CREF, ele caça a gente direto. Então, tipo assim, ó. Agora, se você quer trabalhar com a fachada do teu estúdio, se você quer bater no peito e falar, eu dou aula de poliesporte, eu trabalho com poliesporte, minha modalidade é esporte. Sim, obrigatoriamente você tem que fazer educação física, porque o nome esporte, ele é
do conjunto de nomenclaturas da educação física. Então, só para já deixar essa deixa aqui. Sim, né? E tem que estudar, gente, porque quando você fala esporte, não é simplesmente assim, ah, fiz um curso com a Grazi e vou lá dar o esporte. Não, meu curso é um curso resumido de movimentos e técnicas. Para poder trabalhar com poliesporte, você vai ter que estudar biomecânica, você vai ter que estudar anatomia, você vai ter que estudar biologia, você vai ter que estudar fisiologia, você vai ter que estudar psicologia do esporte. Só aí eu falei 5 coisas, só para poder te dizer. Dá para fazer uma lista gigantesca. Não, é porque também essa vertente, ela trabalha bastante, né, as figuras e eu acho que isso também faz diferença na hora de planejar um treino, se você for preparar um atleta para campeonato, periodizar um treino de atleta, né? Enfim, essas coisas vão fazer diferença. E justamente, assim, entrando nessa parte, o conhecimento, ele pode evitar, gente, como eu falei que meu TCC foi sobre lesões, ele pode evitar lesões, porque assim, a gente tem 7 artigos, né, mais fidedignos, assim, tirando a tese da Joana. E assim, a grande maioria dos artigos é tipo assim, 80% das polidancers já se lesionaram. Vocês têm noção do que é 80%? E 80% tipo, é falta de conhecimento, é teimosia de continuar treinando machucada, é muita coisa. Então assim, o conhecimento, ele pode evitar muitas coisas, gente. E conhecer o treinamento físico, ele pode evitar coisas, inclusive lesões, que ninguém quer ter, né? Exatamente, não, porque a gente lesiona, a gente fica meses sem, às vezes, poder fazer um determinado movimento. Porque se você não se para, o teu corpo vai te parar. Ele obrigatoriamente Fica a dica. vai parar, exatamente. Outra pergunta, Sté. O que falta nos professores de pole, na sua opinião? Jesus. Nossa senhora, essa foi forte, porque hein? vai ser uma lista gigantesca. Não, vamos lá. Eu acho que assim, primeiro falta baixar um pouquinho a bola e entender que ninguém sabe tudo. Eu acho que quem consegue... Acho que quem estuda comigo tem essa mesma visão e eu fico muito feliz, porque, gente, Verdade, eu sou né? muito... Eu abro muito meu coração pra falar que, sei lá, até 2 anos atrás, agora eu vou dar um curso sobre como ensinar inversão. Eu não conseguia enxergar a inversão desse jeito. Eu passava coisas que hoje eu não passaria, que hoje eu falo para as pessoas não passarem. Porque o conhecimento, ele vai levando a gente para algumas linhas que são importantes, né? E assim, eu acho que falta olhar para o polidense como uma atividade que é o que a gente falou, que você tá trabalhando um corpo e um cérebro, gente. Porque assim, não é só o corpo, é uma mente. É uma personalidade, é um sentimento, uma emoção. E eu acho que é muito comum no pole, infelizmente, né? Algumas modalidades isso não pode acontecer. Fiz 4 horas de polidense, quero dar aula disso. Tipo, calma. Você gosta de gente? Primeira pergunta, você gostar de gente. Tipo assim, eu no começo, gente, assumo, eu não gostava de gente, aprendi a lidar, hoje amo. Mas assim, não era muito boa nisso não, em lidar. Mas era mais introvertida. Exato. Todos os meus primeiros alunos depois me viram dando aula e falaram, nossa, querida, mudou. Pois não gostava muito. Mas você gosta de gente? Você gosta de ensinar gente ou você gosta só de fazer polidense? Isso faz diferença, sabe? Então, você tem que entender isso. Eu falo muito, aproveitando o gancho, falo muito assim, no sentido assim, que existem muitos instrutores de polidense que na verdade são atletas. Nossa! Gente, tem uma diferença muito grande em ser atleta de polidense e ser instrutor de polidense. É uma diferença muito grande. E aproveitando o gancho também, tem gente que me pergunta assim, qual que é a diferença de instrutor para professor? Na nomenclatura acadêmica brasileira, professor é a pessoa que tem formação acadêmica. Então, eu sou professora de polidense porque eu sou professora de educação física, igual a Esté. A Esté hoje é professora de polidense porque ela é professora de educação física. Quem ainda não tem a formação acadêmica de professor dentro da área da saúde, trabalhando com polidense, a pessoa é um instrutor, ela instrui os movimentos. Por isso que a gente tem que ter... Porque a gente fala assim, por que tem hora que você fala professor? Por que tem hora que você fala instrutor? Assim, né? Cada vez mais do jeito. Porque é uma nomenclatura acadêmica dentro de formação. Tem pessoas que é formada em tecnologia, tem pessoas que é formada em exatas, tem pessoas que é formada na área da saúde. A educação física está dentro da área da saúde. Então, só para vocês também saberem desse detalhe. Sim, faz sentido. E aí, assim, né, do que falta... Eu acho que a educação física me ajudou também a ter esse olhar, né? Porque eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia o nome das coisas. A educação física me ajudou a olhar para os nomes. E entra em algumas das coisas que a Grazi falou. E eu acho que principal, até antes, né? Mas eu acho que
eu já vou me explicar melhor. É entender mais sobre a aprendizagem motora. Que é o quê? A aprendizagem motora, gente, é basicamente qual que é o caminho de aprendizado do cérebro do ser humano. Tipo assim, como que entra, como que sai, como que funciona, como que você fala para aquela pessoa. Sim, existe uma matéria que a gente estuda para saber como ensinar. Tipo assim, que faz diferença quantas vezes você fala. Assim, da forma que você fala. A forma que você fala. Às vezes você fala um formato A para uma pessoa, ela entende, mas o mesmo formato A para a pessoa 2, ela não vai entender. Aí você tem que buscar uma outra linguagem. Você vai para a pessoa 2, você vai falar a linguagem B. E assim sucessivamente, porque às vezes você explicou lá na sala de aula inteira uma linguagem. Várias pessoas entenderam, mas várias outras pessoas não entenderam. Sim. Então, tudo está relacionado também. Então, assim, eu acho que isso seria o inicial que a gente deveria aprender antes da aula de polidense, mas assim, mas na realidade eu tenho clareza que tem tantas coisas mais urgentes antes disso, tanto que assim, meu primeiro curso, né, logo que eu saí do Metrópole, foi o Além do Movimento, que é justamente um curso de aprendizagem motora, que ele tá pausado por enquanto, as pessoas querem me matar por isso, mas assim, gente... Meu desespero das pessoas não saberem preparar o corpo das outras é tão grande que eu falo assim, deixa isso aqui, depois a gente fala de aprendizagem motora e vamos falar aqui de treinamento físico. Mas assim, eu acho que primeiro esse olhar é o que falta, do entender que, tipo, é uma profissão, exige o trato com pessoas, exige entender esse processo de ensino e aprendizagem, exige entender que é uma troca, que se você tem um corpo diferente da pessoa, ela vai te trazer informações sobre o corpo dela que você não sabe porque você é diferente dela, né? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas pra gente colocar, mas eu sei que é um caminho, né? E aí entra também na parte técnica, anatomia, biomecânica, fisiologia, enfim, que a gente já sabe, treinamento físico, né? Enfim, bastante coisa, mas tudo. Eu sou um pouco chatinha com essa parte. Capaz, amiga, nem somos. Essa também é pra estremer aqui as articulações. Como você enxerga o cenário do polidense hoje? Tchau, gente, eu vou embora. Amiga, volta. Tchau, próxima pergunta. A gente tá aqui. Eu vou ser cancelada. Não, mentira, não vou. Não, com qualquer pergunta que a gente vou ser cancelada. Pense antes de responder. Ai, gente. Você enxerga. Pensei demais em falar uma bosta. Gente, não gosto da forma que o cenário tá hoje em dia. Eu já falei isso em muitos lugares. Eu acho que ele tomou. Não só no polidense. Não, né? eu acho que assim, tá muito difícil, né? Tá muito difícil. Ser humano. Eu acho que não só no polidense, né? Vamos tentar amenizar aqui um pouco a situação. Não só no polidense, como em diversos outros cenários. Mas. Não mas eu acho que o cenário do polidense ele mudou bastante. Gente, assim, quando começamos, quando tudo era mato, não era incrível também. Eu acho que a gente tem que parar de botar flores em tudo, porque não é nada tudo tão lindo, né? Mas eu acho que hoje tá muito mais difícil do que era antes, tá difícil a comunicação entre as pessoas, tá difícil o entendimento entre as pessoas, e isso acontece muito na comunidade do poli. Isso que acabou me fazendo assim, às vezes, tipo assim, vou fugir pra educação física. Não vou ficar no polidense, porque ainda tem muito suco aqui pra espremer. A gente me pergunta assim, Graça, você já pensou em desistir? Todos os dias! Todos os dias! Aqui é outra! Que me entende? Todos os dias! Todos os dias, gente, acontece alguma coisa que dá vontade de desistir, mas eu não tô brincando, eu tô falando sério. Eu também. Todo santo dia 18 de maio, meu estúdio completa 15 anos de vida. São 15 anos que todo santo dia eu tenho vontade de desistir. Mas o amor, a paixão... isso, gente. A gente não larga o osso. A gente vai ficar aqui. Vocês vão ter que me engolir. O desafiar, o inspirar, o motivar, o desbravar, o ser visionária, acaba fazendo a gente ficar. Sim. Mas se a gente fosse se doer pelo que realmente dá vontade de desistir, meu pai amado, já teria desistido há muito tempo atrás. Porque quando você dá um passo pra frente, alguém faz você dar 3 passos pra trás. Você dá mais um passinho pra frente, uma outra situação faz você dar 10 passos pra trás. Então, assim, é um cenário, vamos falar comunidade, é um cenário que em vez das pessoas entenderem que se a gente se unir, a gente vai alcançar muito mais resultados e melhores resultados. Não, as pessoas elas preferem se desunir, digamos assim, pra ver o outro não ter sucesso. Infelizmente algumas coisas tipo, não levam a lugar nenhum, né? Porque se fosse uma solução de problemas, mas hoje eu acho que
é muito mais levantar problemas do que realmente solucionar. Isso tem acontecido exatamente. muito na comunidade. Eu acho que é essa parte que me incomoda mais e que às vezes me dificulta, que me faz realmente querer desistir. Então, diversas conversas que eu tenho, tipo, com a galera que eu gosto, que eu fico mais próxima do poli, é isso. Tipo, gente, tá muito difícil permanecer nessa comunidade, nesse cenário, né? Como a Grazi falou, porque mudou bastante e não concordo com muita coisa, mas, enfim, estamos aqui firmes e fortes. Porque a gente é apaixonado pela modalidade, porque a gente vivenciou e vivencia tudo que a modalidade transforma. Não é uma história que começou ontem, né? Sim, eu acho que eu ia falar isso. Eu acho que também tem aquela responsabilidade de, querendo ou não, tipo assim, você foi a primeira geração, eu fui a segunda geração do poli, então assim, tem essa responsabilidade. Eu acho que o que não me deixa, às vezes, tipo, largar tudo e ir embora, é a responsabilidade de entender que eu vejo tantas coisas que eu acho que podem ser melhoradas e que eu consigo, de alguma forma, ajudar, que eu não consigo me desvencilhar disso. Totalmente. Entendeu? Mas que realmente dá vontade, dá, gente? É verdade. Eu falo assim, tem dia que eu mato um leão por dia, tem dia que eu mato uma matilha, e assim a gente vai. Tem dia que eu queria matar todo mundo. Bem tranquilo. Mas é muito amor, a gente é do amor, tá? A gente só fica raivosa quando acontece alguma coisa que deixa a gente assim. Caso contrário, a gente é do amor. Por conta do nosso amor, a gente ainda tá aqui. Porque senão eu já estaria trabalhando com moda, gente. Lá e não, gente, eu já tá 200% da educação física. A Esté já estaria só na musculação aqui, ó. Reabilitação de lesões. Você vê, eu amo educação física, trabalho com educação física e vivo pensando em moda. É isso, né, gente? É isso. A pessoa é fissurada em moda. É que pra quem não sabe, gente, com 12 anos de idade, eu fiz curso de estilismo no Senac. Ai, gente. E o Senac só aceitava pessoas a partir de 14 anos de idade. Que absurdo! E a minha mãe foi lá e conversou com eles. Não, minto. Eu tinha 10. Quê? Tinha 10 anos, não, com 12 anos eu já morava no litoral. Eu morava em Campo Mourão ainda nessa época. Foi quando teve uma greve na escola. Que a gente ficou meses lá do Collor, que as contas foram tudo bloqueadas, não sei o quê. Morava em Campo Mourão, eu tinha 10 anos, 10 anos, foi um ano antes da gente mudar pro litoral do Paraná. E aí a minha mãe louca, o que eu vou fazer com a Graziella em casa, ser interativa? Imagina a Grazi criança. Ainda bem que tinha terreno na casa, porque eu vivia no terreno em cima das árvores e dentro do galinheiro. E aí a minha mãe foi procurar um curso e eu gostava de desenhar, assim, desenhava roupinha, botava roupinha nas bonequinhas e tal, não sei o quê. Daí tinha esse curso do Senac, eu tinha 10 anos e o curso era a partir de 14. Ela foi lá conversar com a galera deixou eu fazer o curso desde que eu não abrisse a boca. Graças. Não, foi gente, eu tenho a minha pasta de estilismo de 10 anos e o meu vestido de noiva eu desenhei com 10 anos. Que infelicidade a minha, mas enfim. Eu desenhei com 10 anos e eu fiz o meu vestido de noiva quando eu casei com 23 anos. Caralho, por que eu fiz isso? Mas enfim. Faz parte. Foi morar na Filipinas, você casou. Finlândia. Você foi pra Finlândia. Você sabe muito bem o que é isso. Não posso, não julgo. É paixonite, meu pai. Enfim, e gosto de moda desde então. Mas educação física, gosto de moda, e é isso. Outra pergunta. O que estar no Metrópole te ensinou de bom e de ruim? Nossa, Rafa! Caraca! Tudo perguntinha. E pior que eu não sabia nada dessas perguntas. Assim, aqui é no freestyle. Não conto. Que pergunta que tem? Não conto. Gente, olha, eu acho que de bom. Teve de bom e de ruim. Eu acho que, primeiro é importante a gente entender que uma sociedade não é mil maravilhas. Eu costumo dizer que é um casamento. Isso é a melhor parte, que é transar depois que você briga. Então, assim, eu acho que o Metrópole, de bom, eu acho que ele me mostrou, assim, o quanto eu era capaz de realizar coisas, né? Eu acho que a gente ver o Metrópole daquele tamanho foi muito importante pra mim. E a troca que a gente tinha, eu falo sempre, assim, que o Metrópole não seria Metrópole se não fosse nós quatro. Eu acho que aprendi muito o quanto as pessoas podem adicionar informação assim, que você vem com isso e consegue transformar uma coisa gigante
pela troca com as pessoas, pelo conhecimento das outras pessoas. Eu acho que isso me ensinou bastante, assim, né? E assim, deixa eu pensar, de ruim... Talvez a falta de tempo. Eu acho que, tipo assim, realmente, assim, tipo, às vezes a gente acaba se sacrificando mais do que deveria por um sonho. Sim. E na verdade, assim, acho que o que Metrópole me trouxe de ruim me trouxe lições boas, entendeu? Tipo, então, assim, que aconteceu muita coisa ruim, né, gente? Tipo, mas eu acho que sempre me trouxe lições boas, assim, né? Eu acho que também, por exemplo, pra mim o lance da sociedade foi bem difícil, então eu acho que aprender que, assim, né? Que a gente vai lá achando que vai brincar de casinha, né? Mas a gente grande, adulto, uma empresa de 530 metros quadrados. Personalidade. Tipo, não é fácil, cada uma tem a sua, cada uma tem a sua opinião, cada uma tem a sua razão. Essa parte é complicada. Não, tanto que me perguntou aqui, Grazi, quando eu lancei, né? Porque divulgar o teatro, eu guardei as 7 chaves até o momento que eu tava com tudo certinho, documentação certa, empresa aberta e tal. A partir do momento que tava tudo certinho, eu anunciei o teatro. E a louca anunciou um teatro de polidense no meio da pandemia, né? Ai, Grazi. Né? No meio da pandemia, gente. Mas por quê? Porque eu vim para São Paulo com o objetivo de abrir um teatro. Sim. E quer realizar os sonhos, que é o que a Steph acabou de falar. Essa conversa, que o sonho dela era abrir um teatro, gente. Há anos atrás. Você vê como aquelas me acompanham. Então eu vim para São Paulo com esse objetivo, ninguém entendeu. O que a Graça está fazendo em São Paulo? Não vai abrir estúdio, não vai nada? Mas como assim? Gente, eu vim com um objetivo na minha mente, na minha cabeça. E a oportunidade aconteceu quando a gente ainda estava em período pandêmico. Vou perder a oportunidade? Jamais. Eu sou uma pessoa que jamais perco nenhum tipo de oportunidade, desde que esteja dentro dos meus princípios e valores. Que é uma coisa que eu percebo hoje no cenário do polidense que falta. Sim. Que é os princípios e os valores. As pessoas, elas passam por cima dos princípios e dos valores do outro para poder ditar regras. Sim. E aí é onde vem a falta de respeito. Mas enfim, pronto, só o gancho. Mas acho que é isso, E aí, quando eu anunciei o teatro, né, e tudo mais, todo mundo ficou assim. Como assim? O quê? Um teatro. Aí o que eu mais escutei, isso foi assim, muito interessante, porque eu não pensei nesse cenário. Falei, por que eu tô escutando isso? Todo mundo queria vir aqui, todo mundo queria ver o que a Graça estava aprontando, todo mundo queria vir conhecer o espaço, e quando a pessoa chegava aqui, a pessoa mal me cumprimentava, ela olhava para os lados e falava assim, mas quem são seus sócios? Porque como que você tem o teatro, né, gente? Não, por Deus do céu, gente, as 10 primeiras pessoas que vieram visitar o teatro, que vieram me visitar, ou se não perguntava isso por primeira coisa, perguntava pela segunda, terceira coisa. Mas quem são seus sócios, Grazi? Quem que é o investidor? Como é que você conseguiu alugar isso daqui? A Grazi não é capaz? Nossa, a Grazi, gente. Como assim? Essa mulher dá uma emprego d'água. Quem nunca trabalhou com Grazi Brug, né? Faz essa pergunta. Que quem trabalhou com ela já sabe, tipo assim, que essa mulher, gente. A primeira resposta eu fui humilde pra responder, a segunda resposta, a segunda vez eu fui humilde. A terceira ela foi a resposta, enfim, eu liguei o foda-se mesmo. E daí falei assim, 2. Tenho 2. Ai, tá, não, claro, né? Porque um empreendimento desse tamanho é Deus e Jesus Cristo. E os anjinhos da guarda são todos meus estagiários, meus auxiliares. É isso. Então, mais gente, que isso? Porque eu já trabalhei com sociedade há anos atrás. Eu já trabalhei com sociedade com meu ex-marido. Eu já trabalhei com sociedade com amiga. E realmente as visões são muito diferentes. Você lidar com sociedade, você precisa ter o mesmo nível de pensamento e você precisa caminhar quase que na mesma velocidade do que o outro. E eu sou hiperativa. Eu tenho TDAH. Eu sou hiperativa, eu tenho TDAH. Nunca ninguém vai nem andar perto da minha velocidade. E isso, o que acontece comigo? Eu sendo imperativa desse jeito, me frustra, me freia
me paralisa. Então, queira ou não queira, Graça, mata de trabalhar, mas até o momento eu prefiro trabalhar sozinha. Isso foi uma coisa que eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi. Né? Tipo, que a gente aprende porque com assim, isso. é isso, a sociedade tem muitas coisas boas, que foi o que eu falei no início, que realmente eu acho que é a lição que eu posso tirar de lá, que a gente, né, foi muito longe juntas. Sim, sim. Mas por outro lado, é algo muito difícil de conciliar mesmo, porque são vivências diferentes, históricos de vida diferentes. E aí, isso também foi uma das questões que me fez sair do Metrópole, que chegou um ponto que tava cada uma olhando para uma direção. Cada uma queria levar o Metrópole para um lugar diferente. Não dá pra gente ficar puxando a corda para cada lado, né? Então eu acho que foi uma boa decisão, considerando isso também. Ai, que linda! Deixa eu ver aqui, nosso público, Delícias e Delícios, perguntas. Nossa, gente, já falando pra cacete. Já, minha filha? Ai, gente, nossa, vocês não pegaram leve nas perguntas, né? Não, nem um pouco. Ninguém, sem massagem. Olha aí, ó, 59 minutos e 36 segundos de live. Sem massagem. Olha aqui que pessoal pontual. Delícias e Delícios. Alguém mais quer fazer alguma pergunta direto aqui na nossa live? Que eu já sem massagem. Eu acho que ele tem uma pergunta. É o mesmo celular? Não, ali de baixo é o seu. Não, aquele lá, que tem um negócio vermelhinho, não é uma pergunta? Não, aquilo ali é quando as pessoas querem entrar na nossa live. Oxi! Não vai entrar. Às vezes vem uns árabes loucos, sabe? Não sei o que acontece. Você quer ver quando aparece uns piada e bosta aí? Olha, ele pausa com uma hora. O vídeo ao meu... vivo vai... porque esse aqui é o Instagram novinho. O meu pausou também. É por causa da quantidade de seguidores e não sei o que, não sei o que. Aí aqui deu 1 hora no... No meu também demora. Então... Não entendi, mas tudo bem. E o meu, mas o meu fica, porque eu já ganhei estrelinhas lá no Instagram. Tá, gente, desculpa. Se você não tem estrelas, mais de uma não, hora não é isso. No nosso palco, no nosso cenário, todas nós somos uma estrela. Mas é que realmente... Eu sou a estrela rainha. Ela é a estrela rainha. Mas é que realmente o Instagram tem disso. Olha, até a luz do balcão apagou. Olha, voltou. Caraca, gente. Olha essa energia. Gente, olha essa energia. Mas é que tem isso. Quando o Instagram tem até uma determinado número de seguidores, isso aqui não tem aquele negócio de música, eu nem sabia. Aqueles negócios de vídeo, então esses pausaram, mas isso, vai continuar isso aqui. Fica aqui, mas a gente já tá finalizando. Porque, né, afinal, 1 hora. A gente já tá finalizando. Já falei pouco. Ninguém perguntou mais nada aqui, porque eu abri agora essa live aqui. Eu vi que tinha algum comentário no meu Instagram, mas tá longe, gente, eu não consigo ver agora, tá bom? Mas Delícias e Delícios que entraram, participaram da live, muito obrigada. Gratidão eterna, Esther. Obrigada pelo convite. Gratidão. Amei pela conversa. Eu amei, gente, é uma fofoca gravada. É muito bom isso. Gente, adorei. Aí Esther falando, a gente vai fazer uma fofoca gravada. Gente, que delícia, né? E depois da live a gente vai fazer nossas fotos vivas e maravilhosas, que a gente tem que fazer fotos. Que eu maquiei. Aqui a gente é diva sempre, amiga. Desculpa aí. Ninguém precisa me ver. Delícias do meu coração. E a gente sempre vai estar trazendo novidades pra vocês. Eu acho que mais importante da comunidade, que seja, ou de tudo que a gente tá fazendo, é compartilhar histórias. Sim. Porque eu já falei essa frase e vou falar novamente, como coach life que eu sou, tá? Dessa vida a gente não vai levar nada, a gente não leva, infelizmente, esse microfone lindo, maravilhoso que eu comprei, a nossa caneca do podcast, essa gente, que é minha presente. A gente não vai levar o celular, a gente não vai levar a bota, pleaser, a gente não vai levar... dessa vida a gente não leva nada. Dessa vida a gente só leva a vida que a gente leva. A gente só leva as amizades dessa vida, a gente só leva as histórias, o compartilhamento, o conhecimento, o quanto você marcou na vida das pessoas, o quanto você ajudou, o quanto você aprendeu, o quanto você se desenvolveu. É só isso que a gente vai levar dessa vida. Então, compartilhe mais, seja mais grato, seja mais humilde. Também não é pra ser cachorrinho dos outros, tá? Né? Tudo equilíbrio, gente. Tudo equilíbrio. Achar o equilíbrio tudo nessa equilíbrio. Vida, né? Mas essa ideia do podcast, essa ideia de a gente estar aqui com vocês é compartilhar conhecimento, é compartilhar vivências, compartilhar histórias de pessoas que estão na modalidade, de pessoas que de diversas áreas. Na outra semana, semana que vem tem outro podcast marcante pra vocês, que logo vou divulgar. A pessoa tá assim agora. Adoro! Tá? Pra poder
além de compartilhar, quem sabe é inspirar vocês um pouquinho, né? Motivar vocês um pouquinho a quererem buscar mais e mais e mais conhecimento. Acho que isso que é a grande validade aqui do nosso momento, da nossa entrevista e desse compartilhamento com vocês. Um grande beijo. Obrigada, gratidão, gente. gratidão. Sigam a Mover Online. Sim, Vocês querem por saber favor. aonde é esses conhecimentos que eu estou compartilhando? Eu vou postar aqui no Instagram. Arroba Mover Online, né? Que tem Estrela Rainha, mas lá que eu tô no Mover Online, que eu tô hora que eu mandando compartilhar aqui, eu já Grazi já coloca marco lá, ali, tá? coloco ali pra vocês, tá bom? Um grande beijo, uma gente. ótima semana. Fiquem com Deus, uma semana produtiva, uma semana acelerada. Eu sei, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Uma semana acelerada. Uma semana abençoada pra todos nós. Beijo grande. Beijo, tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, teve gente que deu beijo aqui. Vamos lá.